Bom, então, pessoal, a gente tá resolvendo exercícios, né? Fizemos aí 3 exercícios e vamos seguir em frente na resolução do exercício, tá bom? Então, nós temos o quarto exercício que é assim: ó. Um carro percorreu uma distância de 60 quilômetros em linha reta com velocidade constante de 30 quilômetros por hora. Na mesma estrada reta, deixa eu pegar mais linhas aqui para resolver. Na mesma estrada reta, em sequência, o mesmo carro percorreu mais 70 quilômetros com velocidade de módulo de 35 quilômetros por hora. O módulo da velocidade média desenvolvida dos carros no 130 foi de... Então, veja, você tem modos de raciocinar, você percebe que foi em 2 etapas. Então, eu tenho a primeira etapa, escreva sempre. Sempre que você puder escrever, é muito mais fácil, porque você coloca o seu raciocínio, se você está escrevendo, você está interpretando. Então, a primeira etapa, ele tem uma distância, um delta S1. Então, eu insisto muito nessas notações, para vocês acostumarem a entender. O que é delta S1? É a distância que ele percorre na primeira etapa. Então, 60 quilômetros. Está lá, 60 quilômetros. E uma velocidade V1 também de 30 quilômetros por hora. Gente, só de você ler isso aqui, só de você ler, você já tem uma perspectiva. Cara, se você tem uma velocidade de 30 quilômetros por hora, que significa que em 1 hora ele faz 30 quilômetros, se ele vai andar 60, quantas horas vai demorar? Né? Então, você já sabe que o tempo no primeiro trecho é de 2 horas. Mas por quê? É 30 quilômetros por hora. Se ele tem que andar 60 quilômetros, ele vai ter que andar durante 2 horas. Ou, se você quiser, né, você pode fazer desse jeito, né, pensar dessa forma, uma regra de 3. Ou você vai lá e fala assim, ó, V1 é delta S sobre delta T. Então, delta S1 e delta T1. Então, você vai descobrir isso, né? Então, aqui você vai colocar os 30, aqui você vai colocar os 60 e você vai descobrir que 60 dividido por que número dá 30? Não, você vai descobrir que esse cara aqui é 2. Então você pode usar isso também. Bom, e na segunda etapa, então o exercício está lá, na segunda etapa, importante, segunda etapa, está lá. Na segunda etapa, ele também dá dados para a gente, né? Então o que ele dá na segunda etapa? Na segunda etapa, ele fala assim: na mesma estrada, em sequência, o mesmo carro percorreu mais 70 quilômetros. Então, o deslocamento que ele faz na segunda etapa é de 70 quilômetros, com uma velocidade constante de módulo 35. Então, ele dá um V2 de módulo 35 quilômetros por hora. O mesmo raciocínio será feito. Por quê? Veja lá. Se ele percorre 35 quilômetros em 1 hora e ele tem que andar 70 quilômetros, quanto tempo ele vai gastar, gente? Né? Então você já sabe que o tempo 2 também é 2 horas e vale o mesmo raciocínio que a gente teve lá na outra. Né? Então, esse cara aqui seria o tempo gasto, né, no primeiro trecho, tá lá, e esse cara aqui é o tempo gasto no segundo trecho. Tá bom, tá lá, belezinha. Ele quer saber qual a velocidade média. De novo, a gente vai bater no mesmo conceito. Qual é o conceito da velocidade média? Sempre, ó, velocidade média não é só um delta S sobre delta T, é o delta S total. Não é só um delta T, é o tempo total. Esse tempo total conta, inclusive, aqueles exercícios que o cara para. Ah, parei meia hora. Conta as meia hora, né? Então, partindo desse pressuposto, a velocidade média no trecho todo, que foi 70 mais 60, então o ΔS total é o 70 mais 60, né? E o tempo total é 2 horas no primeiro mais 2 horas no segundo. Então eu tenho 130 quilômetros em 4 horas, isso aqui vai dar 65 quilômetros por hora, que é a velocidade média desenvolvida por esse carro e é a resposta do exercício. Né? Então, é tranquilo, dá para fazer, mas se você for anotando, você vai criando estratégias de compreensão de resolução, que é muito importante saber resolver. Tá?
O segundo já é um exercício que vem com gráfico. E nesse exercício, olha só, um gráfico, cada vez que aparecer gráfico para vocês, você olha, o que tem na ordenada? O que tem na abscissa? Cara, na abscissa eu tenho tempo e na ordenada eu tenho velocidade. A gente, será que a gente sabe interpretar isso? Bom, vamos ver. Conforme o tempo anda, então conforme você vem com o tempo para cá, o que acontece? A gente está vendo que a velocidade é uma velocidade que não muda de 20 km por hora. Então, o que a gente pode interpretar? Eu nem sei qual é o exercício. Então, de 0, então a gente vai pegando um intervalo, ó, de 0 hora até, de 0 até 2 horas, até 2 horas, o que aconteceu é que esse cara andou com uma velocidade de 20 km por hora. Isso aqui é a primeira parte do gráfico, tá? Então, isso aqui nós temos lá a primeira parte do gráfico. Vamos colocar aqui parte 1, colocar aqui parte 1. Tá bom? Só para a gente... Isso aqui é a primeira parte do gráfico. Parte 2. Parte 2, o que acontece? Olha para o gráfico aqui, ó. Nessa parte 2, vamos colocar aqui. Nessa parte 2, observa aqui, ó. Nessa parte 2, ele está parado, não tem velocidade, né? Ó, nessa parte 2, não tem velocidade, a velocidade dele é 0. Então ele parou. Então na parte 2, o que ele está? Ele está parado. Então, vou até colocar aqui, né? Vamos apagar isso aqui, para fazer bonitinho. De 2 a 3, de 2 horas até 3 horas, o que aconteceu? Velocidade é 0. Parado. Parou. Parado, foi lá almoçar, alguma coisa parecida com isso. Beleza. Vamos na parte 3. Na parte 3 ainda. Na parte 3, o que a gente vai ter? De 3 até 4, aí já muda um pouquinho, né? De 3 até 4. Então agora nós vamos pensar de 3 até 4, desculpe, de 3 até 5, né? Aí você já tem outra história, né? De 3 até 5 a velocidade é 10, né? Então de 3 até 5 a velocidade é 10, né? Então vamos lá. Então de 3 até 5 horas, você obteve aí, o cara teve uma velocidade de 10 km por hora. Muito bem. Então agora, esse é a interpretação do gráfico. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea parando num lanche, né? Foi exatamente o que falou, de acordo com o gráfico. Qual a velocidade média nas primeiras 5 horas? Então, de novo o conceito. Velocidade média, lembra, é todo o espaço total, tá lá, pelo tempo total. Pelo tempo total. O tempo total eu já sei, né? O tempo total eu já sei. Desculpa. Opa. O tempo total. Tá lá. O tempo total ele gastou 5 horas. Então essa parte aqui, embaixo, é 5 horas. Então esse tempo total aqui, ó, é 5 horas. Isso eu já sei. E o ΔS, para eu responder, né? Para eu responder a velocidade média, eu não sei. Então, para eu achar o ΔS, eu vou ter o total, tem que calcular quanto que é o ΔS na primeira etapa e depois somar com o resto. Mas na segunda etapa, nas 3 etapas, tem uma etapa que ele ficou parado. Então, esse é o ΔS na primeira e o ΔS na terceira etapa, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para a gente responder o exercício, então veja, a estratégia para responder o exercício, A estratégia para responder o exercício é calcular quem que é o ΔS1 e quem que é o ΔS2. Então nós vamos lá, né, de novo. Então vamos pegar aqui primeiro trecho. Então você vai escrevendo, porque se você fizer uma questão aberta, né, se for múltipla escolha, não, mas se você fizer uma questão aberta, o que você tem? Bom, o primeiro trecho você tem uma velocidade, então você vai lá, ó, de 20 km por hora.
20 km por hora. Então, o primeiro trecho, 20 km por hora. E ele gastou no primeiro trecho, um ΔT, no primeiro trecho, só olhar ali em cima, ó, no primeiro trecho ele gastou um ΔT de 2 horas. Então, nós estamos falando dessa interpretação aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Dessa interpretação aqui, ó. Daqui, né, até aqui são 2 horas, né? Beleza? Então aqui 2 horas. Aí você pode, 2 horas. Você pode descobrir quanto que é o ΔS1. Como? Ou você raciocina, pensa, 20 km em 1 hora, em 2 horas, 40 km. Então já sei a resposta do ΔS1, né? Então eu posso pensar desse jeito, mas eu posso pensar assim, ó, V1, a fórmula, vai treinando, não tem problema. ΔS1 dividido por ΔT1, né? Tá lá, o V1 é 20, igual, o ΔS1, I don't know, não sei, tá lá, dividido pelo tempo, que é 2 horas, o que eu vou obter? 2 vezes 20 vai passar para lá 40. Então, eu vou ter um ΔS do primeiro trecho igual a 40 km. Pronto, resolvi o problema, né? Resolvi o problema de encontrar o ΔS do primeiro trecho. Tá lá, beleza. Vou fazer a mesma coisa para o trecho 3, né? Para o trecho 3. Então, por que não vou fazer o trecho 2? Porque está parado, né, gente? Está parado. Então, o trecho 2, o terceiro trecho do gráfico, eu vou obter uma velocidade V3 de quanto? Vamos botar lá nos dados que a gente tinha lá, ó. Velocidade de 10, né? Ó. Velocidade de 10, de 3 a 5 horas em 2 horas. Então, velocidade de 10, vai aparecer aqui 10 km por hora, com um intervalo de tempo, ΔT3, né, que a gente viu aqui, ó, que é de 3 a 5, portanto, 2 horas. Mesmo esqueminha, tá lá, 2 horas. Então, você também tem uma linha de raciocínio aqui, né? Que é, pô, pensa, 10 km por hora em 2 horas, 20 km. Mas você pode usar a fórmula para você não esquecer nunca mais na vida, ΔS. Vai sonhar com essa fórmula aqui, né? De tanto fazer ela, pode fazer à vontade, não tem contraindicação. O ΔS aqui é 10, né? O ΔS eu não sei, é o ΔS2. E o tempo aqui é 2 horas, eu passo 2 multiplicando 10, eu vou obter os 20, que é o ΔS da terceira. Desculpa, eu até que tinha colocado aqui não é 3, né? A gente fica, então aqui é 3, aqui é V3, aqui é ΔS3, né? Não fica, para fazer certinho, então aqui é 3. Então aqui nós temos o ΔS3 de 20 km. O que resolve o que é a nossa pergunta, né? O que nós precisávamos para achar a velocidade média, voltando aqui, ó, para a gente achar a velocidade média, né? A gente precisa desses dois espaços aqui, que é o que a gente vai responder agora no exercício. Então, vamos lá. Respondendo o exercício, a velocidade média no trecho todo, velocidade média no trecho todo, vai ser o ΔS do primeiro, que é 40, mais o ΔS do terceiro, porque não do segundo, que no segundo ele está parado, que é 20, né? O terceiro, num tempo total de 5 horas. Pô, mas ele não parou, né? Então aqui, ó, né? Ele não parou. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ele não parou? Parou. Mas conta o tempo? Conta. Ó, aqui, ó. Ele está parado, mas quanto tempo? Conta. É todo o tempo que ele gasta, entendeu? Então, por isso, na hora da gente resolver, o que a gente vai obter aqui é 40 por mais 20 dá 60, dividido por 5. Então, você vai obter uma velocidade média de 12 km por hora. Ou seja, essa velocidade média não existiu, né? Essa é a interpretação de velocidade média, lá nas primeiras aulas, um conceito é, veja,
ele andou a 20 km por hora, ele andou a 10 km por hora, ele, né, provavelmente nunca andou a 12. Mas se ele não tivesse parado, se ele tivesse andado com velocidade constante, se ele tivesse andado a 12 km por hora, ele faria esses 130, desculpe, esses 60 km, ele faria esses 60 km em 5 horas. Então, essa velocidade média, ela é uma média, ela não é o real, mas é uma média da parada. Tá bom? Beleza. Chegamos aí a uma resolução de exercício que aparece aí com corpo extenso. Então aqui um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente de como a gente está acostumado. A gente está acostumado com partícula, mas como é que ficaria quando o objeto ele já tem um tamanho, né? Ele não é um ponto material, então ele tem uma dimensão. Será que muda alguma coisa? Na verdade, você consegue transformar um extenso em um ponto material. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Um trem de 200 metros de comprimento atravessa completamente um túnel. Aí vai a minha tentativa de desenhar túneis. Isso vai ser uma loucura, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então aqui vamos imaginar que você tem aqui alguma coisa. E eu vou desenhar um túnel assim, ó. Ó. Então imagina que você tenha lá um túnel. Tá lá, um túnel, né? Tá lá. Túnelzinho. Pará. Entenderam, né, gente? Espero que tenha entendido. E aí a gente vai desenhar um trem, né? Como é que você vai desenhar um trem, professor? Não, meu trem é maravilhoso, né? Meu trem é esse aqui, ó. Então aqui tá lá o trem, tá lá bonitinho. Professor, mas isso não é um carrinho? Não, isso é um trem. Isso é um trem. Isso é um trem. Que começa a história, então aqui no tempo igual a 0, então 0 segundos, 0 segundos, ele começa a atravessar o túnel. E vai terminar de atravessar o túnel. Então, o legal é que mesmo que você for incompetente no desenho como eu, você consegue fazer pequenas figuras, né, para representar. Então, esse aqui é um trem, o trem tá aqui, ó. Esse é o trem no início. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Esse é o trem no início da história. Vou baixar aqui. Tá lá. Esse aqui é o início da história. O início da travessia do túnel. No início. Tá lá. E esse é o trem, que eu não sei quanto tempo. Ele fala que aparece é 1 minuto, né? Então, 1 minuto, que obviamente é 60 segundos, né? E esse aqui é quando ele termina de passar o trem, o túnel. Então é o mesmo trem, tá? Agora, como que a gente vai resolver para saber a velocidade média? Então, vai acontecer o mesmo esquema. O conceito é, gente, velocidade média é todo o espaço percorrido, então o ΔS total, dividido pelo tempo que você gasta total também. Tempo total. Como é que funciona isso? Eu não sei quanto que é a velocidade média, mas o espaço total eu sei? Também não sei. Eu só sei que o tempo total é de 60 segundos. Então essa parte de baixo aqui eu sei. 60 segundos, 1 minuto. Agora, veja, qual é o espaço percorrido? Então aí é que entra a sacada. Quando o trem ele já tem um tamanho, né, gente? O trem, ele tá dando, ó, o trem tem um tamanho. O trem não é não é um ponto, né? Ele tem lá 200 metros de comprimento. Tanto no início, né? Não é porque ele atravessa o túnel que ele fica mais curto ou mais longo, né? Mesmo tamanho de trem, 200 metros de comprimento. E o túnel, tá lá, né? O túnel, vamos colocar aqui o tamanho do túnel. O tamanho do túnel é de 1.000 metros. É de 1.000 metros. Então o túnel também tem um tamanho. Agora, como é que eu vou resolver? Como é que eu sei quanto que o trem andou? A dica é, quando você tiver um corpo extenso, você pega esse corpo extenso e transforma ele num ponto material. Escolhe um ponto qualquer desse corpo e marca. E aí você vai pensar no movimento desse ponto. Porque se esse ponto está no corpo e o corpo se movimenta, o ponto também se movimenta. Então, o que eu vou fazer? A estratégia, ó, vou pegar um ponto,
Olha, eu vou pegar um ponto aqui de trás, aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui um ponto do trem aqui. E o trem, para mim, será representado por esse ponto vermelho. Como ele vai atravessar tudo, a hora que ele termina, o ponto vermelho está aqui. Quer dizer, se eu peguei o trem, a parte de trás do trem, é essa parte de trás que eu tenho que pensar. Agora raciocina comigo. Quanto que a parte vermelha, então a parte vermelha que começa aqui, e ela termina aqui, ó. E ela termina aqui. Quanto que ela anda? Puta, ela anda o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Então essa é a sacada. Então é o tamanho do trem, é o ΔS do trem, mais, né, o comprimento do túnel. Eu não vou chamar de ΔS não, porque não é bem um deslocamento. Vou chamar de L, né, o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Então essas duas coisas aqui, ó, elas vão servir para resolver exercício de corpo extenso para vocês. Então, sempre que você tiver que fazer exercício de corpo extenso, transforma o corpo num ponto e pensa no ponto se movimentando. Mas você tem que fazer o desenho, para você não escolher, por exemplo, comecei aqui atrás e aqui eu coloco na frente. Não, aí já vai dar errado, né? Se você começou a escolher um ponto do trem atrás, o mesmo ponto tem que ser em qualquer outro lugar do seu problema, né? Então, aqui nós vamos ter 1.200 metros, né, que o ponto vermelho percorreu. Então a gente vai ter lá 1.200 metros percorridos pelo ponto vermelho em 60 segundos. Cancelou a parada aqui. Nós vamos obter então a velocidade média. Vamos colocar aqui. A velocidade média, que será de 120, que a gente cancelou aquele zerinho, dividido por 6, uma velocidade média de 20 metros por segundo, que se o cara quisesse em km por hora, já tem na cabeça de vocês, 72 km por hora, basta multiplicar por 3,6. E a gente tem, então, maneiras de resolver exercícios do movimento uniforme. Espero que vocês tenham aprendido e a gente se encontra aí numa próxima vez. Um abraço.